Olá, meu nome é Roberto. Bem-vindo ao curso de assistente administrativo. Este curso tem por objetivo ajudá-lo a entender como gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros de uma organização. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Nesta aula, aprenderemos sobre as técnicas de negociação com clientes e fornecedores. Saber negociar é considerado uma arte e é uma parte essencial para o desenvolvimento de uma empresa. A empresa que não sabe negociar pode perder fornecedores, clientes e, consequentemente, mercado e capital. Uma negociação pode ser considerada boa quando todas as partes envolvidas ficam satisfeitas com os resultados. Devemos saber que não existe um modelo básico que possa determinar como deve ser uma negociação. Antes, o que temos é um conjunto de técnicas e habilidades que podem nos tornar bons negociadores. Mas antes de começarmos a ver quais são as características e habilidades necessárias, lembre-se do seguinte: o mais importante é que você domine as características do que está sendo negociado. Ter conhecimento interpessoal dos negociadores e identificar seus pontos fortes e fracos também ajuda na hora da negociação. A negociação é composta de algumas etapas que, ao serem seguidas, provavelmente culminarão em bons resultados. É interessante encarar tais etapas como importantes, mas não obrigatórias. Haverá casos em que uma ou outra etapa poderá ser suprimida ou deixada para trás. São 6 etapas que podem contribuir para uma melhor performance do negociador. Vamos comentar cada uma delas, para que você possa conhecer alguns cuidados e atitudes importantes que o negociador deve ter. Apenas tenha em mente que essas etapas nos ajudam a tratar o processo de negociação de uma forma mais sistêmica. Veja quais são as etapas que podem ser seguidas em uma negociação. Primeiramente, temos a etapa da preparação, na qual determinamos os objetivos da reunião. São eles: objetivos ideais, objetivos realistas, objetivos ou prioridades mínimas. Em seguida, temos mais outras 5 etapas: abertura, exploração, apresentação e clarificação, ação final, controle, avaliação. Estas são as etapas que iremos considerar para obtermos sucesso em uma negociação. A primeira etapa é a preparação, em que devemos responder a seguinte pergunta: o que desejamos obter com a negociação em questão? Geralmente, há vários objetivos em jogo e, por isso, é importante organizá-los em ordem de prioridade. Devemos determinar quais objetivos podem ser negociáveis na reunião, ou ainda quais não deverão sequer entrar em discussão. Esses objetivos podem ser classificados em 3 situações. O primeiro são os objetivos ideais, que são aqueles que desejamos propor na negociação, mas que têm probabilidades de não serem aceitos. São os objetivos que se concretizarão caso o outro negociante estiver de acordo. Em seguida, temos os objetivos realistas,
com os quais temos maior certeza de que serão aceitos e concretizados. Estes são objetivos que a realidade dos negociantes permite atingir. E, por fim, temos os objetivos mínimos ou prioridades mínimas. Neste grupo se enquadram os objetivos aos quais a empresa não poderia abrir mão, pois seria prejudicada. Devemos também, na fase de preparação, refletir sobre os outros negociadores. Precisamos analisar quem é a pessoa com que iremos negociar, o que esperamos que ele irá propor e até que ponto estaremos dispostos a ceder. Por isso, devemos nos preparar para a reunião estudando o adversário, sua situação no mercado e, assim, antecipar seus objetivos. Isso permitirá maior tranquilidade da nossa parte e evitará surpresas durante o processo de negociação. A segunda etapa da negociação é a abertura. Procure criar um clima de abertura, de disposição, reduzindo a tensão da situação. Seja amistoso, deixando claro os benefícios esperados dos trabalhos em conjunto. Também analise e defina, se possível, o local mais apropriado para as reuniões. Procure um ambiente confortável e amigável, que possua a infraestrutura necessária para a reunião que venha a ser realizada. Na etapa de exploração, devemos ser o mais objetivo possível ao expor nossas ideias de negociação. Estabeleça sempre uma condição chamada de reciprocidade psicológica. Isso significa estabelecer uma condição em que as pessoas tendem a tratar os outros da mesma forma que são tratadas. Isto permitirá um ambiente de respeito mútuo e facilitará a negociação. Outra etapa que devemos dar atenção é a etapa de apresentação e clarificação. Nesta etapa, devemos nos empenhar em apresentar claramente as ideias, objetivos e expectativas iniciais de ambas as partes. Devemos também considerar as objeções levantadas durante a negociação como oportunidades para detalhar os objetivos. A penúltima etapa que devemos considerar é a de ação final. Nesta etapa, deve ser buscado o fechamento da negociação. Se as etapas citadas anteriormente forem bem desenvolvidas, esta se concluirá com facilidade. Se necessário, ofereça opções de escolha para o outro negociador para que se possa concretizar o acerto. Controle e avaliação é a última etapa a ser executada no processo de negociação. Ela ocorre quando a negociação já foi concluída. Verificamos neste momento o saldo da negociação, os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Refletir sobre o que foi conversado e como a conversa se desenvolveu pode ser de grande ajuda para que não venhamos a cometer os mesmos erros novamente. Podemos dizer que esta é a etapa do aprendizado, em que analisamos como devemos agir em outras negociações com o mesmo negociador ou com outros. É importante ainda salientar que as negociações giram em torno do princípio da troca. É preciso dar para receber. As duas ou mais partes envolvidas devem tirar vantagens das concessões a serem feitas. E deve-se evitar em uma negociação a ideia de sair vencedor ou perdedor. A negociação terá dois vencedores, quando tudo ocorrer da melhor maneira, ou terá dois perdedores na pior das hipóteses.
Agora, antes de darmos sequência em nossa aula, vamos relembrar alguns pontos importantes que vimos. Preencha as lacunas a seguir para que o quadro fique completo. Digite abaixo o nome da primeira etapa do processo de negociação. Agora, digite a terceira etapa. Por fim, digite a quinta etapa. Muito bem. Veja que o quadro está completo, com todas as etapas que fazem parte do processo de negociação. Mas em uma negociação, também é importante conhecer bem a outra parte. É necessário saber quem está à sua frente e o que já conquistou no campo da negociação. Por isso, procure fazer a si mesmo as seguintes perguntas: qual a experiência dos negociadores? Há alguma divergência de opiniões já existente? Os negociadores em questão possuem conhecimento suficiente sobre o assunto? Eles têm poder e influência? Eles estão sob pressão para chegar rapidamente a um resultado? Analisar essas perguntas lhe ajudará a ter um quadro mental sobre o perfil dos negociadores com quem irá lidar. Coloque-se no lugar do outro negociador para que possa antecipar os argumentos dele e ter uma ideia de possíveis pontos fracos. A partir daí, você poderá observar quais seriam seus pontos fortes e determinar qual seria a sua estratégia. Você pode também fazer um resumo dos supostos objetivos do outro negociador e organizá-los em ordem de importância. Mas lembre-se que todas essas preparações são baseadas em suposições. Esteja sempre preparado para mudanças e ajustes que tenham de ser feitos na hora do diálogo. De maneira geral, procure lembrar-se dos fatores que iremos citar aqui. São dicas de estratégia ou táticas que podem ser de ajuda no processo de negociação com clientes, fornecedores, parceiros e assim por diante. Procure sempre começar a negociação fornecendo e solicitando informações. Deixe para depois qualquer julgamento, opinião ou valores. Faça o planejamento da reunião por escrito, para que tenha uma pauta em que se basear durante ela. Procure colocar-se no lugar do outro negociador, prevendo suas ações e objetivos. Nunca se esqueça de que uma negociação só será satisfatória se ambas as partes saírem ganhando. Evite, durante a negociação, fazer perguntas em que as respostas sejam apenas um sim ou não. Isto pode deixar margem para mal-entendido e causar complicações. Suscite confiança em quem estiver negociando com você. Evite fazer colocações definitivas ou radicais que podem quebrar o respeito ou fechar alguma porta de comunicação. Não pressione o outro negociador. Esteja preparado para qualquer conflito que apareça, procurando acalmar os ânimos. Lembre-se que todas as pessoas têm estilos, necessidades e motivações diferentes. Procure ver os aspectos positivos e não os negativos do outro negociador.
Previamente, tire tempo para desenvolver contra-argumentos. Não se intimide com ofertas finais e, por fim, negocie sempre pensando no amanhã. Muito bem, mas como poderíamos ver isto em ação na fábrica de calçados Castro? A fábrica precisa usar o poder de negociação em duas frentes, com fornecedores e com clientes. A base para lidar com estas duas frentes é a mesma, embora em cada situação a fábrica irá se colocar de maneira diferente. Ao tratar com os fornecedores, procuraremos formas de pagamento mais acessíveis, tentando evitar ao máximo os juros muito altos. Nosso foco ou objetivo principal será encontrar as formas de pagamento mais apropriadas ao nosso orçamento. Já com os clientes, seremos bem amistosos, mas com a preocupação de garantir lucro para a fábrica. Ao mesmo tempo que procuraremos oferecer qualidade nos produtos vendidos. Lembre-se que, como fábrica, nossos clientes são, na verdade, revendedores e não o consumidor final. Assim, iremos procurar direcionar a negociação para que seja mais proveitosa para as duas partes. Não podemos nos esquecer de manter a porta aberta para esses clientes, para que continuem como nossos consumidores. Para isso, estaremos dispostos a oferecer, por exemplo, pagamentos parcelados em até 3 vezes. Ou ainda, poderemos oferecer 10% de desconto em compras feitas à vista. Assim, procure aplicar estes conceitos sobre negociação que foram comentados aqui. Lembre-se que para as portas de sua empresa se manterem abertas, é necessário saber negociar. E durante a negociação, você não deve ter a preocupação em ser perdedor ou vencedor, mas deve se esforçar para que todos fiquem satisfeitos com a negociação. Isso ajudará a sua empresa a ganhar prestígio e lucratividade e você a ser um bom negociante. Olá! Bom te ver novamente. Aprendemos agora sobre as técnicas de negociação com clientes e fornecedores. A negociação é uma parte essencial para o desenvolvimento de uma empresa. E só pode ser considerada boa quando todas as partes envolvidas ficam satisfeitas com os resultados. Jean Paul Getty Foi um industrial estadunidense fundador da Getty Oil Company. Ele foi um dos primeiros homens a atingir uma fortuna superior a $1 bilhão. Getty Transmitiu um importante conhecimento. Meu pai disse: você nunca deve tentar ficar com todo o lucro de um acordo. Deixe o outro obter algum lucro também, pois se você tem uma reputação de sempre ficar com todo o lucro, você não terá muitos acordos. Reflita, e até a próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.